Soares, 11h30. Já chega um fax aqui pro Derico, uma pergunta pro Derico, do César Augusto de... O que foi isso, Osmar? O que foi essa bombada na pausa? É pra pegar, Derico. Pra deixá-lo bem nervoso. Sim, tá certo. É gozado que ele quer me deixar nervoso, mas eu acho que é o senhor que tá ficando. Né? Está virando coisa de viado, hein, entre vocês dois. Não, eu não tenho nada a ver com isso. Olha só, tem um desafio pra você. O rapaz chama César Augusto de Lima Freitas, chama você carinhosamente de tobogã de piolho. Coisa antiga. Tá certo. Um encanador resolve montar uma gangue com o seguinte propósito: destruir o sistema de encanamento da cidade. Após alguns dias, a polícia prendeu o primeiro bandido, sendo que ainda restam 9. No outro dia, a polícia prendeu 8, restando assim 1, que nunca foi encontrado. Qual é o nome do filme? Encanador, a gangue. Encanador, 10, 9 foram. Já deu, não sabe. Encanador, a gangue, o fugitivo. Encanador, encana os males enganam. É o seguinte: quem cedo resolveram destruir o encanamento da cidade, prendeu todos e um nunca foi encontrado. O filme é O Último dos Moicanos. Foi feito, essa beleza foi feita de parceria César Freitas com Emerson de Oliveira. Bom, deixa eu olhar aqui no meu ThinkPad o que chegou aqui de correio eletrônico. Bom, primeiro o seguinte, centenas de e-mails, abaixo assinado, tudo isso aqui no nosso 1130@ibm.net. Mas assim, olha, entupiu o e-mail com pessoas protestando contra a aposentadoria especial de R$ 21.600 para parlamentares, proposto na reforma administrativa. Dizem que virou reforma aumentativa. Mas uma bronca braba mesmo. Depois tem um rapaz também que manda de Belo Horizonte, que me chama de querido Jamanta maleável de reserva energética. Muito interessante. Você gostou, né, Bia? Interessante esse negócio de clonagem, até certo ponto, pois se eles clonassem o Ronaldinho, Sharon Stone ou a Carla Pérez, tudo bem. Mas imagina um clone seu. Primeiro, não haveria espaço. Segundo, não haveria comida suficiente para os dois. Terceiro, se você e o seu clone estivessem no mesmo hemisfério, o eixo da Terra ia ficar torto. Você é inclonável. Assinado Vinagre, Parola e Fimose. É a assinatura dos meninos. Bom, vamos trabalhar que está na hora. Ele está lançando um trabalho. Aliás, eu aqui na abertura, em vez de empreendimento, eu falei empresa. Quero pedir desculpas. Um empreendimento que acabou se tornando um empreendimento A3. Uma coisa, realmente, como tudo que ele faz, é de uma qualidade extraordinária, tá? Chamando a atenção, além de ser um trabalho que chama a atenção do mundo para o problema da terra no Brasil, ou, melhor dizendo, daqueles que não a têm. Vou conversar com o fotógrafo Sebastião Salgado. Sebastião, daqui a pouco eu vou chamar aqueles dois, porque eles ficaram se sentindo abandonadíssimos, para os dois já sentarem ali do lado. Você se incomoda muito? Não, com prazer. É? Então vamos chamar, por favor, José Saramago, Chico Buarque ali no...
esse livro que reúne fotos dos desterrados brasileiros, né? Trabalhadores rurais, tem mendigos, garimpeiros. Isso é um trabalho de quanto tempo? 16 anos. Eu comecei a fotografar em 1980, quando ainda não existia realmente o movimento sem terra, mas já existia sem terra nesse país há muito tempo. E fotografei 81, 82, 83, 86, 89, 90. E o ano passado eu concluí fazendo um trabalho aqui no Brasil, um trabalho mais amplo. Eu não vim especialmente para terminar esse trabalho, para fazer um livro. Eu estou fazendo um trabalho sobre movimentos de populações no mundo, sobre refugiados, imigrantes, algumas cidades que hoje são das maiores cidades do mundo, como o caso de São Paulo, Jacarta, Bombaim. Estou trabalhando em 7 grandes cidades que têm mais ou menos a mesma característica. 20, 30 anos atrás tinham 4, 5 milhões de habitantes e no fim do século terão mais de 15 milhões de habitantes. E ao Brasil eu vim fazer um pouco do movimento sem terra, porque o movimento sem terra para mim é quase que a última válvula de retenção de populações no campo, porque é um fenômeno que está existindo no mundo hoje. Eu estive trabalhando recentemente na Índia, no mês de janeiro, com o Sem Terra da Índia, e no Brasil o movimento sem terra é um movimento muito original, porque é muito difícil você aglutinar o pessoal do campo, não é isso? O pessoal, principalmente num país grande como o Brasil, claro, onde a população é completamente disseminada, você conseguiu uma organização que chega a coordenar uma grande parte desses trabalhadores do campo e lutar com eles na perspectiva de ficar no campo, de ter a terra. Então é um fenômeno do movimento sem terra no Brasil e do sem terra no Brasil. Essa organização deles é uma característica daqui e eu vim fazer essa história, que essa história para mim é importantíssima no meu trabalho. Então eu trabalhei com sem terra, trabalhei em São Paulo, na cidade de São Paulo, como eu tinha trabalhado em Jacarta, trabalhado em Bombaim. E trabalhando em São Paulo, eu comecei a observar, falando com as pessoas, que o sem-teto em São Paulo, a criança de rua em São Paulo, é exatamente a continuação do sem-terra. É o sem-terra que não tentou ficar na terra, que não lutou pela terra, que chegou à cidade e a cidade não assimilou. Então eu vi que era parte da mesma história e nesse momento eu fui convidado pelo Luiz Schwartz, da Companhia das Letras, para publicar um livro para a comemoração do 10º aniversário da Companhia das Letras. Então eu tive essa ideia de fazer um livro, possivelmente sobre a terra no Brasil. Eu não estava seguro que eu teria as fotos, porque eu trabalhei durante muitos anos, mas eu teria que voltar em Paris, ver com o diretor artístico, que é a Lélia Vanik, que trabalha comigo, se a gente... Só trabalha com você ou tem uma outra relação qualquer aí? Não, trabalha comigo e nós vivemos juntos há 32 anos. Que está aí sentadinha, a Lélia ali, já devia estar estranho. Que negócio é esse que trabalha comigo? Ora essa. Sua mulher, Lélia, que é uma simpatia, por sinal, muito simpática, da maior competência. E já que nós estamos falando aqui do lançamento do livro do Sem Terra, Sebastião, a marcha chega a Brasília na quinta-feira. Certo. Vocês por acaso vão estar... Eu acho que não. Quinta-feira a gente estará em Lisboa para o lançamento do livro Terra em Lisboa. Porque é um livro que está sendo lançado ao mesmo tempo em 8 países diferentes. Pois é, quais são esses países? Brasil? Claro, Brasil, primeiro Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos. Eu queria pedir ao Ed Murphy, please, could you come here? Quero mostrar algumas das fotos, que são todas realmente sensacionais. Agora, existe uma cronologia na organização dessas fotos ou aí a Lélia é que foi responsável por essa montagem? Não, a Lélia que foi responsável. Existe realmente, as fotos estão mais ou menos colocadas na cronologia, mas eu não tinha essa ideia no início, quase que eu pensei que essas fotos, talvez de uma forma estética, de uma maneira qualquer teria que se combinar, e a Lélia tomou a responsabilidade, ela colocou, em 3, 4 dias, ela preparou a sequência do livro. E a sequência é mais ou menos, você começa com um retrato das pessoas da Terra. Inclusive as 2 primeiras páginas, as 2 primeiras páginas duplas, não é isso? As 4 primeiras páginas são sobre as primeiras pessoas que povoaram a terra do Brasil, que são os indígenas. Bom, a gente vai mostrar depois, na entrevista, quando eu estiver conversando com o Chico. Como o Chico é muito falante, não para de falar, uma coisa... já é notória a sua pau-rapatice. A gente vai exibir aqui o clipe. Tem um clipe feito com as fotos, mas a gente vai esperar para, na hora que eu estiver conversando com o Chico, para mostrar. Então, aqui são as 4 primeiros... Não, aqui já tem... É uma...
são as fotos duplas. Olha aqui. Lindo. Então, a sequência é um pouco o retrato das pessoas da Terra, depois o trabalho na Terra, a vida dura na Terra, não é isso? A estrutura agrária é difícil, a morte, a seca, depois o êxodo para a cidade média, depois o êxodo para a cidade grande, a chegada em São Paulo, tem a parte de São Paulo, e a segunda parte do livro é a volta à Terra, a luta pela Terra, que começa, a Lélia imaginou uma sequência muito interessante, que são retratos de crianças que vivem em acampamentos, que são uma espécie de campo de refugiados, não é isso? Na beira das estradas brasileiras. E eu fiz uma série de fotografias de crianças e essas fotografias, o texto, as músicas, a poesia do Chico vai junto a essa série de retratos. E depois começa realmente a luta pela terra, que é a história do Sem Terra, que eu fiz no ano passado e que termina o livro. Sebastião, tem uma foto aqui que me deixou, quer dizer, todas são impressionantes, mas essa foto aqui eu parei, deixa eu ver se eu acho que é essa aqui, desse menino sentadinho aqui, né? Qual é o futuro? Esse menino não tem nem passado, nem presente, nem futuro, né? Não, ele poderá ter futuro. Mas em condições muito complicadas, porque nessa idade, o que essa criança já sofreu, e já deve ter afetado, inclusive, fisicamente o seu organismo. Possivelmente. Né? Possivelmente. Quando você vê uma nessa criança fotografia, dessa idade, hein? Os pés dessa criança, são Exatamente. pés de pessoas de 30, 40 anos. É um pé de um velho. A cabeça de um velho, e você vê pelo corpo, não é isso? É. Pelo bico que está pendurado no pescoço, que é o que é realmente uma criança muito jovem. E as mãos são de um velho, o rosto é de um velho. Exatamente. Quer dizer, é um ser humano que não tem nem passado, porque pai e mãe também tiveram as mesmas condições de vida, se não piores, né? Exatamente. Ele, como presente, está nessa situação, e o futuro que ele pode, quer dizer, pode vir a ter um futuro sim, mas em condições extremamente precárias, né? Olha, eu acho que depende. Eu vi muita situação interessante. Eu trabalhei, se eu olhar, por exemplo, o tempo que eu trabalhei, que eu fiz esse livro, pegando só a sequência do ano passado, eu encontrei pessoas, por exemplo, vivendo em acampamento em beira de estrada. Condições muito difíceis, porque os acampamentos em beira de estrada, para mim, são piores que os campos de refugiados que eu vi na África, de uma certa forma. Porque os campos de refugiados, você tem uma série de organizações não governamentais que traz um apoio médico, de alimentação, um apoio logístico. Você tem as Nações Unidas que, de uma certa forma, protege o refugiado. São países que assumem uma calamidade. Coisa que Não, o Brasil são não organizações que assumem as calamidades de certos países. Não sei, mas no os caso do países Brasil, deixam. ninguém assume. Exatamente. Ninguém assume porque uma boa parte dessas crianças passa fome, não existe assistência médica, não existe escola. As escolas que existem nos acampamentos de beira de estrada são escolas dos próprios sem terra. E o problema da segurança também, porque muitos desses acampamentos são atacados à noite. Existem casos de crianças que foram baleadas, assassinadas em beira de estrada brasileira, quer dizer, não tem proteção. E as pessoas não abandonam, porque a esperança é realmente conseguir um pedaço de terra para defender a dignidade da família. Porque eles têm consciência hoje que, chegando na cidade grande, como eu vi em São Paulo, a primeira coisa que desaparece, que explode, é a célula básica, que é a família. O filho já adulto, numa idade de abandonar, adolescente, ou ele vira um pivete, ou a garota vira uma prostituta, e depois são os pais que abandonam os menores. Então a família termina, você entende a história. E as pessoas que vivem na periferia, nas estradas, nos acampamentos, eles têm consciência disso, do futuro deles. O futuro seria nenhum. Então eu preferi ficar, correr o risco, tentar obter um pouco de terra e viver com dignidade nessa terra e produzir melhor do que partir na cidade. E olha, outra etapa que eu encontrei na sequência foi já o assentamento funcionando, o assentamento trabalhando. Olha, para mim é um pouco de milagre. Depois de 2, 3 anos que o assentamento está funcionando, já normalmente existe uma produção para subsistência e existe um retorno entre 3 a 5 salários mínimos, depende da região. Incrível que eu leio na imprensa brasileira, eu vejo comentários de determinados políticos brasileiros dizendo que fazer um tipo de reforma agrária onde o sem terra vai ter um pouco de terra, você vai fazer simplesmente uma divisão de terra e a pessoa vai viver na miséria. Não é verdade. A organização do sem terra é, além de uma organização social, uma organização econômica, porque as cooperativas de sem terra, elas são quase que uma identificação econômica de produtos que são rentáveis na agricultura. Não, e você não pode fazer uma afirmação dessas antes da experiência.
antes da experiência e antes de realmente isso não vai dar visitar. certo, eles vendem, tem opção de trabalhadores que não querem ficar nas fazendas com as melhores condições, eles preferem ser boia fria. Quer dizer, tem uma série de teorias, né, que não passam de teorias. Não passa de teorias e muita gente não visitou. O que eu passei bastante tempo realizando esse trabalho e eu acho que o meu testemunho é um testemunho interessante porque eu passei tempo com as pessoas. Eu vi muito interessante, por exemplo, no sul da Bahia, eu tive numa cidade chamada Itamaraju, eu vi o que eu não vi durante os 16 anos que eu fotografei esse livro, você tem? Foi ter ao lado de um grupo de assentamentos um campo de futebol num domingo. Sério, talvez 10, 15, 16 times, você entende? Disputando num pasto onde colocaram umas traves, fizeram um campo de futebol. E todo mundo feliz, todo mundo satisfeito. A meninada com chuteira, com time uniformizado, as mocinhas em volta. Eles tinham vindo num cavalo, numa égua, numa bicicleta, assim, mas eram consumidores. Não digo consumistas, eram consumidores. Jogando futebol. Chico Buarque não estava lá? Satisfeito, eu pensei Chico não estava, não? Como é que você... Zé, como é que você entrou nesse projeto? E Chico também, como é que foi? Foi fácil, o Sebastião, digamos, abriu a porta e eu entrei, claro está. Não, foi assim, ele ligou lá para Lanzarote, na ilha, enfim, digamos, na Ilha Canária, onde eu vivo, disse que tinha umas fotografias para mostrar, disse que falou-me rapidamente dos Sem Terra, enfim, perguntou-me se eu estava em casa, eu disse que sim, que estava, e a prova é que estava ali. Disse-me se podia lá ir visitar-me no dia seguinte ou daí a 2 dias. Apareceu com a Lélia a retificar, não é a Lélia que trabalha com ele, é ele que trabalha com a Lélia, né? Tá certo, vamos corrigir. E então apresentaram-se lá, mostraram-me as fotos e diante disso eu perguntei o que é que você quer e ele disse-me que quer que você escreva umas palavras para juntar às fotos que eu vou publicar. Eu acho que essas fotos não precisam para nada de nenhuma palavra. Ou melhor, eu creio que essas fotos só precisam de uma palavra. É que no momento em que nós as olhemos, perguntemos porquê. Não é olhar para esse menino e dizer que tragédia, que horror. A única pergunta, a única palavra necessária, e a pergunta que todos temos de fazer é porquê. E começar a encontrar, não a resposta, porque não há uma resposta, há várias respostas, porque é que se pode chegar a este extremo. Então aí, diante disso, só se eu fosse totalmente insensível, é que não aderiria com gosto, com entusiasmo, quase com devoção, a um trabalho que não são, quer dizer, não é só os Sem Terra que ficam a dever ao Sebastião, enfim, essa obra-prima da fotografia, é o Brasil todo. Agora, o que é importante é que o Brasil se dê conta, compreenda, reconheça e depois atue em conformidade. Chico, e você, como é que foi quando você foi? Foi isso também, o Tião esteve lá em casa em julho, acho, agosto do ano passado e queria que eu escrevesse alguma coisa. Também não, o que queria que eu fizesse? Eu sei que eu propus o disco. A ideia inicial não era o disquinho, era talvez trechos de letras de música, uma coisa assim. Aí eu sugeri que se gravasse um disquinho, né, um CD que acompanha. Que acompanha o livro. Depois até eu me autoplagiei no prefácio do livro do Tom. Achei interessante de poder juntar o disquinho, o CD, né, que inclusive o custo de produção não é caro. Como não vai aqui para mim, Alex. O CD, quer dizer, às vezes é mais caro a capa, a caixinha, capa do que... os papéis. Então, eu sugeri isso, escrever umas canções, eu escrevi 2 canções novas e botei mais 2 que tinham a ver com o tema. E tá aí o CD acompanhando o livro e com os direitos, Sebastião doou os direitos desse livro para a produção de disquinhos independentes, disquinhos e posters, que foram doados ao álbum Vento Sem Terra, que está vendendo isso por aí, pelo Brasil inteiro, universidades e tal. Certo. O disquinho à parte, e além do livro, com disco, é claro, que é o produto mais caro, né? Claro. O disquinho e posters com fotos do livro independente, que você pode comprar e enquadrar e tal. Você pode comprar separado do disquinho, os posters,
para quem não quiser comprar o livro. Ou para quem não puder comprar, principalmente, né? Quer dizer, eu vou chamar o reloginho, nós vamos continuar com esse papo. Durante o reloginho eu vou pedir para o Zé sentar aqui, o Sebastião sentar ao lado do Chico, e a gente vai continuar nessa conversa. Vilem, chama aí o ponteirinho, por favor. Zé Saramago, antes de começar o nosso papo, Zé, eu vou pedir licença para ler esse apelo aqui, entre as centenas de apelos que a gente recebe aqui, para mostrar que a situação da saúde continua precária. Por enquanto, a única saúde que funciona perfeitamente no Brasil é quando o sujeito espirra e o outro fala saúde. É o único, porque aqui tem uma criança de 10 meses de idade, portador da síndrome de Costman. A medula não produz os glóbulos brancos. Precisa arrecadar para fazer o transplante de medula R$110 mil. Vamos dar o número da conta corrente do Bradesco. São José do Rio Preto, eu acho. Bom, enfim, Bradesco, agência 0526-6, número da conta 892-0640-5, como vocês estão vendo passar aí embaixo o numerinho, para ajudar o Afonsinho a sair dessa. Zé, você falou uma coisa muito bonita ali, que você disse como, né? Como é que deixam... Eu disse por quê. Aliás, por quê? Por quê? Né? E eu queria acrescentar por quê e como também, né? Como é possível a coisa ser ao mesmo tempo tão próxima, uma realidade tão próxima da gente e de repente ficar tão distante para as pessoas? Enfim, é porque as pessoas não querem ver, não querem saber, não querem entender. Eu vou fazer uma declaração talvez um pouco forte e que vai chocar com certeza uma quantidade de ouvidos puritanos deste país e de outros que se estivessem aqui, e que é a seguinte: não é a pornografia que é obscena, é a fome que é obscena. E enquanto nós não compreendermos isto, que não há o direito, que não há nenhuma razão para que um único ser humano morra de fome, então todo o discurso sobre a moralidade pública é um discurso hipócrita. Não se pode, num mundo que tem condições para alimentar toda a gente, porque neste momento há condições para que o mundo alimente toda a gente. Se, como no caso da Espanha, por exemplo, que foi obrigada pela União Europeia a matar 400 mil vacas porque há leite demasiado na Europa, se a mesma Espanha vai ser obrigada a arrancar 8 milhões de oliveiras porque há demasiado azeite na Europa, quer dizer, como é que nós não entendemos que este mundo está realmente mal? E como é que nós não entendemos que um país como este, que tem, quer dizer, que é um continente, que é possível que cerca de 5 milhões de famílias, que não são 5 milhões de pessoas, são 5 milhões de famílias, o que significa 25 milhões de pessoas precisam de terra para viver e não a têm. Isto está tudo errado. Mas também há que levar em conta, e isto creio que todos sabemos, mas a questão, o pior de tudo, vamos lá ver, o pior de tudo não é quando nós não sabemos as coisas, o pior de tudo é quando nós sabemos as coisas e não agimos. Isso é que é pior. Porque o Sebastião Salgado fez este livro, que é um documento esmagador. O Chico fez as suas canções, que são extraordinárias. Eu acrescentei umas palavras que valem o que valem, ponto. Modéstia. Se eu não fizer assim, como é que, digamos, como é que depois tu dizes que modéstia, e eles dizem, realmente ele é modesto e tal. Tem que dar o gancho. Claro, tem que dar o gancho. Não, agora, enfim, daquilo que se trata é a reação depois disto. Como é que o povo brasileiro, que não vai todo ele comprar o livro Terra, mas que evidentemente está neste momento, não pode dizer que não sabe, os jornais estão a falar disso, este programa será visto. Depois é a resposta social, é a sociedade quem tem que responder. Não se pode estar à espera que o Presidente decida, porque é preciso saber porque é que o Presidente decide num sentido ou noutro, a que pressões ou orientações está ele sujeito, enquanto que os cidadãos todos assistem. Os cidadãos não podem assistir,
têm de exigir que um problema como este, que é um dos problemas do meu ponto de vista, claro que se pode dizer, mas você é estrangeiro, não se meta nisto. Já vi aí algumas coisas nesse sentido. Não, em primeiro lugar, sendo como sou português, não sou tão estrangeiro assim. E depois, por outro lado, não podem continuar a falar de globalização, que a economia é toda uma, que nós somos todos cidadãos do mesmo mundo, sem que cada um de nós tenha o direito de opinar sobre aquilo que se passa. Portanto, eu opino sobre aquilo que se passa no Brasil. Como espero e peço que as situações dramáticas ou conflitivas, digamos, ou apenas graves, os cidadãos brasileiros opinem sobre aquilo que se passar no meu país. E, de facto, a questão da reforma agrária brasileira é uma questão vital para o futuro do país. Quer dizer, como é que não se vê isto? Mas também, repito, não se confie demasiado nos políticos. É que a primeira coisa que acontece nos políticos quando sobem ao poder é perder a memória. Esquecem-se de tudo quanto disseram antes, esquecem-se de tudo quanto prometeram antes e passam a ser apenas políticos com poder. E se isso não muda nada. Ou seja, você acha que essa certa passividade e essa certa maneira, uma certa bonomia que a gente tem de encarar as coisas, é um pouco devido à nossa ascendência portuguesa? Imagina. Hein? Agora nós é que temos... Não, eu estou só perguntando. Nós agora... Quer dizer, nós agora é que temos... Se nós todos somos mais assim do... Vamos lá ver, vocês estão cheios... ou não? Escuta, vocês estão cheios de japoneses, estão cheios de alemães, estão cheios de italianos, estão cheios de tudo quanto é cheio de algum... E nós é que temos a culpa de tudo. Eu só fiz uma pergunta. Pois já tem a resposta. Desculpa, já foi muito bem respondido. Você lembra no livro que o país tem 400 milhões de hectares de terras próprias para a agricultura e apenas 60 milhões cultivados. Aí começa aquela coisa do que é cultivado, do que é produtivo ou não é produtivo. Tudo isso não atrasa o processo demais? Em que sentido? No sentido dessa indefinição. Não, mas ali não é... Aquela terra não é improdutiva, porque ali eu preciso daquela terra enorme para guardar como pasto, porque eu crio gado e um dia, bababá... Escuta, não tinha que haver uma definição mais imediata? Bom, certamente, isso cabe evidentemente, em primeiro lugar, aos técnicos, enfim, que têm uma relação direta com a agricultura, os técnicos agrários. Mas eu creio que neste país há terra suficiente para discutir isso e terra suficiente para entregar imediatamente. E quanto ao resto, continua a discutir se sim, se este cultivo é melhor que este, é mais vantajoso que este. Quando em 1974, depois da Revolução de Abril, em Portugal se fez qualquer coisa que se chamou reforma agrária, mas que não era, porque de facto nunca houve em Portugal uma reforma agrária, embora fosse um termo que saía muito, enfim, nos jornais. Os trabalhadores que não queriam a posse da terra, atenção, há aqui uma diferença fundamental. Os trabalhadores do sul, digamos, da região que nós chamamos Alentejo, não queriam a posse da terra. Queriam apenas poder ter o direito de trabalhar na terra, sem estarem sujeitos aos caprichos e aos interesses dos latifundiários. Então, naquele momento de entusiasmo da ocupação de terras, ocuparam-se terras improdutivas, terras más, e de facto, além disso, foram deixados entregues aos seus próprios erros, porque não contaram, também há preciso dizer, não contaram com o apoio dos governos, com o apoio técnico, e foram uma aventura em que, enfim, em que arriscaram tudo, arriscaram a segurança, arriscaram tudo o que era preciso, saúde, vitalidade e tudo, e foram derrotados. Derrotados por quem? Derrotados pelos partidos socialistas que estavam nessa altura no governo. Que isto está cheio de tudo isto de contradições. Neste país, digamos, as coisas são, eu penso que apesar de tudo, são mais fáceis. E são mais fáceis porque a terra é muita. E se realmente há uma razão qualquer que leva a que, neste caso, não seria conveniente, pois haverá mais terras. Mas que não seja isso que vai impedir agora que se faça justiça, porque é uma questão de simples justiça. Claro, eu fecho o meu texto com esta coisa muito simples, não é? Quer dizer, que Deus Nosso Senhor que se foi embora lá para outro sítio e levou o Cristo do Corcovado porque realmente não estava ali a fazer nada.
Enfim, há que reparar, está ali um Cristo de braços abertos, com aquela humanidade toda, tudo aquilo, o espírito cristão e tudo isso. O que se passa cá embaixo não tem nada a ver com aquele gesto tão amplo, tão generoso que lá está em cima. Então Deus agarrou no Cristo Corcovado e levou, porque não fazia nada. Isso Então, é uma revisão do seu ateísmo, do seu ferrenho ateísmo? escuta, Essa participação de Deus texto, assim na Reforma esse Agrária? texto que serve de introdução ao livro do Salgado, provavelmente teria sido outro, se não houvesse aí uma fotografia que tem um padre em cima de uma cadeira, falando para um círculo de fiéis ajoelhados. Qual é o padre? É o Frei Damião, né? Eu mostrei a foto. Está aí, ele subiu para a cadeira, as sandálias deixou-as ali, que estão muito juntinhas, as sandálias. Há um polícia militar ajoelhado, só com o joelho em terra, e então essa imagem de um poder mais alto, que naquele caso era o poder divino, aliás, bem acompanhado pelo outro poder militar, não é? É que me inspirou, vamos usar esta palavra que eu não gosto muito, essa ideia de um Deus supostamente criador, supostamente mantenedor e defensor da vida, e que afinal de contas, depois de nos ter feito, criado e posto aqui, nos vira as costas e é rigorosamente indiferente. Não é Deus, claro está, mas a verdade é que Deus continua a ocupar o nosso imaginário, quer dizer, apesar mesmo os que se dizem ateus, como é o meu caso, e que o sou, claro está, eu posso sê-lo, mas a sociedade não é, ou mesmo que o seja, não se comporta como tal. E a invocação do nome de Deus é constante. Isso também não se impede de dizer de vez em quando ai meu Deus do céu. Ai sim, meu Deus do céu, ou minha Nossa Senhora. Enfim, eu recorro mais à minha Nossa Senhora. Mais à minha Nossa Senhora. Esperto. Claro. Sebastião, uma pergunta bem idiota e detalhista. Quantas fotografias você tirou nesse trabalho todo dos Sem Terra? Tem uma ideia por alto, não? Não tem ideia, porque isso é uma adição de, não sei, pelo menos umas 20 reportagens diferentes, 20 viagens diferentes pelo Brasil. Não tem ideia. Mas é uma coisa monumental, né? Olha, não, porque são conjuntos de reportagens diferentes, foram apresentadas em determinados momentos, não é isso? Eu fiz um livro chamado Trabalhadores, que aliás saiu no Brasil há 2, 3 meses atrás, onde existem algumas fotografias dentro que fizeram parte do livro Trabalhadores. Existem fotografias da cidade de São Paulo, onde eu fiz uma reportagem mais ou menos completa sobre a cidade de São Paulo, foram publicadas em várias revistas, onde eu tenho algumas fotos nesse livro. Existe outro trabalho sobre Nordeste, sobre seca no Nordeste, 1983, trabalho sobre plantações de cacau na Bahia. Então, a adição de tudo isso junto, não é isso que eu fiz, que eu extraí e coloquei, que deu escopo de trabalho. Mas, na realidade, são trabalhos que cada um, independente do outro, e eu não posso calcular o número de fotos, realmente não. Ô Zé, e você, como é que anda a reforma agrária nas Ilhas Canárias? Por que você resolveu ir morar nas Ilhas Canárias? E há quanto tempo você está lá? Bom, na ilha de Lanzarote não há grandes possibilidades de fazer uma reforma agrária. A ilha é sua, toda ela? Toda ela. Não há... Marlon Brando, é um Marlon Brando? É um Marlon Brando, um pouco menos gordo e um pouco menos feio, acho eu, não? Muito menos. Não, quer dizer, ali não há reforma agrária possível, a terra é toda vulcânica, os campos de lava são enormes, tudo aquilo é árido, seco, não há água. Enfim, portanto não há reforma agrária. Mesmo a velha agricultura de subsistência que se praticava ali já foi abandonada porque agora a ilha é uma ilha turística que lá está. Eu não fui lá parar. Por que você foi morar lá? Foi neurastenia, não? Não, eu fui lá parar. Eu fui lá parar porque às vezes, ou algumas vezes, ou muitas vezes, os governos são estúpidos. E eu tive a sorte porque acabou finalmente por ser uma sorte de ter no ano de 92 um governo português estúpido que proíbe um livro meu, o Evangelho segundo Jesus Cristo. Quer dizer, não o proibiu de estar à venda, mas proibiu de ser apresentado ao concurso de um prémio literário europeu que não tem qualquer importância. Mas o que tem importância aqui é que um membro desse governo, alegando que o livro ofendia os católicos portugueses,
disse que não, senhor, o livro não podia ser apresentado. Como nós vivíamos em democracia, enfim, isto passava as marcas. Se isto passasse no tempo da ditadura, se isto passasse no tempo do fascismo, fazia todo o sentido. Agora, se vive em democracia, isto não tem sentido. Então, eu, desgostoso, enfim, como há parentes da minha mulher que vivem em Lanzarote, ela disse, e se nós fizéssemos uma casinha lá e tal, e eu tive aquela reação típica masculina, quer dizer à mulher que disparate, vou agora viver para Lanzarote, que ideia. E depois vem a segunda reação típica masculina, que é 24 horas depois, dizer, olha que essa tua ideia não era muito má, afinal de contas. E a terceira reação é dizer, essa minha ideia de morar lá foi ótima. Essa é muito... Exato. Eu conversei aqui com um dos maiores escritores da língua portuguesa de todos os tempos. Realmente é um prêmio a gente ter um escritor desse quilate escrevendo em português, José Saramago. Muito obrigado. Eu vou pedir agora para você sentar para lá e o Chico sentar para cá, que a gente vai agarrar numa conversa aqui que não vai ter fim. Chama o reloginho aí dele. Projeto do Sebastião Salgado. Eu quero começar lendo um e-mail que veio para o Chico Buarque, de Niterói, Eric, que pergunta o seguinte: qual é a diferença entre a Xuxa, o Silvio Santos e o Fluminense? Chico não merece, deixa ele pensar. Qual é a diferença entre a Xuxa, o Silvio Santos e o Fluminense? É pra mim mesmo? É essa aqui. Eric de Niterói, sobre seria o programa, mandou. Entre a Xuxa, Silvio Santos e o Fluminense. Você tem ideia? Toca a musiquinha, né? Eu vou te dizer. Segunda divisão. É que a Xuxa é no sábado, o Silvio Santos é no domingo. Bom. E o Fluminense é na segunda. Obrigado. Essa mania de ficar sacaneando a gente com esse negócio. Você sofreu muito com a ida do Fluminense para a segunda? Na verdade não, Jô, porque eu não estava esperando muita coisa mais do nosso tricolor, não. Estava sofrendo com ele na primeira, né? É melhor ir para a segunda que a gente não vê. Pode. Não passa vergonha. Ninguém sacaneia. Ninguém sacaneia. Né? É como o nosso querido Max Nunes, que é a América. Também ninguém sacaneia mais. E o Fluminense está virando um pouquinho isso, o segundo time, um pouco que era a América, né? O Fluminense virou o segundo time, Vascaíno torce o Fluminense quando joga o Flamengo e vice-versa e tal. Passou o seu time. Passou o seu time, o segundo time de todo mundo. E vai mudar o hino mesmo? Vai mudar de sou, em vez de sou o tricolor de coração, sou do time tantas vezes campeão, para sou do time da segunda divisão? Não. Isso é maldade, né? Ô Chico, não há como a gente falar em Movimento Sem Terra, ver o livro do Sebastião, ler o Zé, sem lembrar do Morte e Vida. Né? É mesmo. E a Morte e Vida Feijão, que era um espetáculo meio profético nesse sentido. Profético, é. E até a canção do Morte e Vida, que foi mais conhecida, que é o Funeral do Lavador, é cantada pelos Sem Terra nessas marchas todas, né? O poema do João Cabral, que eu musiquei, né? E esse poema especialmente, né, que fala... É a parte que te cabe nesse latifúndio, né? Quando ele morre, né? Eu pensei muito nisso na época do massacre lá de Eldorado Carajás, né? O pessoal lutando pela terra, lutando e finalmente é a parte que te cabe neste latifúndio. É terrível, né? Como era já, o João Cabral escreveu isso nos anos 50, esse alto. Foi musicado nos anos 60, quer dizer, o problema não é novo. E o problema continua e se agrava. Continua e se agrava porque a população cresce. Durante muito tempo ela migrou para a cidade, né? As cidades incharam e aí a gente vê tudo isso que acontece. Porque existe essa tendência muito para... Quer dizer, a grande maioria das pessoas mora nas cidades e tem um pouco a tendência de dizer, bom, isso é o problema deles, não é nosso e tal. Mas não, o problema do Sem Terra é o problema de quem vive na cidade, quem convive com os problemas todos de violência, de desemprego, né? Os desempregados, os inempregáveis, né? Das cidades, que foram atraídos
pelo projeto desenvolvimentista dos anos 50, 60, 70, né, aquela coisa toda, e agora já não cabe mais aqui nas cidades. E então, esse movimento de retenção, de inversão, né, desse movimento migratório, é um pouco o que diz uma canção minha, inspirado no que o Sebastião me mostrou, e me mostrou com as fotos, né? Esses retirantes ao contrário, né? No sentido inverso, porque o cancioneiro popular brasileiro está cheio de canções falando, né, dos pau de arara que vem para a cidade. Até Peguei um Ita no norte. Tudo. E aí uma das canções fala, que se chama Assentamento, fala exatamente disso, quer dizer, a contramão desse repertório todo que nós temos, do Vamos embora andar, que a terra já secou, tudo, né, as canções, Asa Branca falando da seca e a cidade como, né, como o fascínio da cidade, o Eldorado que atrai. Então, é isso. E o que exatamente o Saramago estava dizendo, quer dizer, que a quantidade de terra que existe no Brasil para se fazer uma reforma agrária, não há a menor necessidade de se invadir o Paraguai, né? Quer dizer, tem bastante, solo suficiente. De sobra para se fazer alguma coisa. E porque nós temos também, quer dizer, esse trabalho todo que o Sebastião está fazendo, dos movimentos migratórios do mundo inteiro, né? Aí dessa gente toda quer dizer, nós no Brasil nós temos como temos a Belíndia, a Bélgica, a Índia, nós temos a Itália e a Albânia, né? Nós temos os alemães e os turcos, os franceses, nós temos o problema e a solução aqui dentro, né? Quer dizer, lá muitas vezes movimentos que são até de direita, né, querem expulsar os estrangeiros. Agora, os estrangeiros na cidade são, né, as pessoas que foram atraídas e que os estrangeiros brasileiros são os brasileiros que têm um espaço a ser ocupado no campo, evidentemente. Isso. Não, e o negócio todo mundo está de acordo com isso, né? Em princípio, né? O governo, todo mundo está sempre de acordo com isso. Mas tem sempre aquela frase, a coisa não anda. Como fazer, mas isso já vem desde o tempo desde 64, né, a reforma agrária. Dizia-se que era uma reforma comunista, o projeto Jão. O Jão caiu, entre outras coisas, por causa disso. Mas, em seguida, o Castelo Branco, já governo militar, criou o Estatuto da Terra, que era um estatuto decente. Mas, em 64, 65, nós estamos em 97, e continua se falando nisso, e todo mundo concordando e tal, e a coisa não anda. Mas anda. E a marcha do Sem Terra é uma prova disso. Né? Como anda? Aquele negócio da foto daquela criança, eu quero voltar na foto da criança. Quer dizer, não é questão de se escandalizar diante da foto. Não é isso. O que chama mais atenção é que eu acho que o problema dos Sem Terra acaba sendo também o problema das futuras gerações de brasileiros. Porque não pode dar certo, quer dizer, essa quantidade de gente nascendo e sendo criada nessas condições. Não tem como competir. Competir no sentido de vida. Porque aqui no Brasil, quem poderia ter filho tem 1, 2, 3. Quem não pode tem 5, 6, 7. Voltando ontem da periferia, onde nós fomos jogar uma pelada, meu amigo Barão estava me mostrando isso. Né? Era domingo, a quantidade de crianças de colo que a gente via na rua, ali na periferia de São Paulo, Campo Limpo e tal. Quantidade. E são os futuros sem teto, ou sem terra, ou sem nada, ou sem alguma coisa. É um problema de educação, evidentemente. Não vai resolver isso de outra forma, senão instruindo as pessoas. É um outro problema também que tem que ser... Mas não vai ser resolvido hoje. Talvez a médio prazo nós tenhamos educação para todos e a ideia de como o planejamento familiar, etc. E tal. Agora, o problema da terra pode ser resolvido... Pode ser resolvido já e melhora as condições de vida... Evidentemente. Na hora, quer dizer. Evidentemente. Bom, vamos mostrar primeiro o clipe, que a gente estava falando da música, né? Vamos mostrar o clipe que foi feito em cima das fotos do Sebastião. Vamos mostrar aí, por favor, a música do Chico Buarque. Na beira do chapadão, contente com minha terra, cansado de tanta guerra, crescido de coração.
afora, a cidade não mora mais em mim. Francisco Serafim, vamos embora. Embora, ver o capim, ver o baobá, vamos ver a campina quando flora, Piracema, rios contra Bimbim, o Belga e aqui vamos embora. Quando eu morrer cansado de guerra, morro de bem com a minha terra. Cana, caquinha, minha abóbora, onde só vento se semeava outrora. Amplidão, nação, sertão sem fim. Ô Manuel Miguelinho, vamos embora. Zanza daqui, zanza pra colar, fim de feira, periferia fora, a cidade não mora mais em mim. Francisco Serafim, vamos embora. E agora nós vamos à nossa pesquisa do meio-dia, porque o Chico anda tão ausente dos seus fãs que a gente fez questão de fazer perguntas absolutamente necessárias, sérias e fundamentais a respeito do senhor Francisco Buarque de Holanda. Solta a pesquisa aí, Guilherme, por favor. Você acha que o Chico Buarque continua lindo? Acho. Eu acho que continua mais lindo do que nunca, Jô. O Chico Buarque e o Jô Soares continuam lindos. Você conhece um compositor chamado Julinho da Adelaide? Não, não conheço. Não conheço o Julinho da Adelaide também. Que músicas você conhece do Julinho da Adelaide? Nenhuma. Nenhuma? E você? Nenhuma. Você? Nenhuma mesmo. Você? Nenhuma? Acorda, amor. Diga outra. Seu só. Só saiu essa. Só saiu essa? Você alguma vez já viu na televisão Julinho da Adelaide? Julinho da Adelaide é o pseudônimo do Chico Buarque, não é isso? Esse recurso maravilhoso de driblar a censura da ditadura acabou dando algumas músicas. É quase um heterônimo. Era o heterônimo, né? Dava entrevistas e tudo. Pois é. E, inclusive, com características muito marcantes, como na música Você Não Gosta de Mim, mas sua filha gosta. A que ele citou também. A obra do Julinho completa são duas músicas. A terceira já foi proibida. Na terceira já descobriram? Descobri, né? Mas pelo menos eu vi você fazendo um show onde você cantava as duas músicas. O Acorda Amor e essa outra, o Jorge Maravilha. Como é que chamava? Jorge Maravilha. É porque o problema é o seguinte, né? Nessa época que da censura mesmo brava, os censores, eu fiquei pensando naquela época, pensava assim, eles tinham um trabalho danado, porque um compositor no Brasil sabe que existe muito, né? E eles tinham que examinar aquelas músicas, tipo, o pessoal mandava as letras para Brasília para obter o carimbo da censura, né? Eu ficava pensando naqueles caras trabalhando, aquela pilha de letras de música, e o cara querendo saco cheio, querendo ir embora para casa, ou tomar cerveja, ver futebol e tal, e o cara, já no fim, ele devia olhar o título da música e o autor, que tinha alguns autores manjados, outros não, agora, sei lá, Acorda Amor, Julinho da Adelaide, liberado, claro. Vai nem ler. Aí a segunda, Jorge Maravilha, Jorge Maravilha, Julinho da Adelaide ainda carimbava e tal. Depois começou a ficar suspeito, mas no começo passou. Aí depois eles começaram a exigir o nome e tal, e cópia do documento de identidade. Acabaram com o pseudônimo no Brasil, mataram a possibilidade de pseudônimo. Na época, tinha muita gente que dizia conhecer o Julinho da Adelaide. Eu conheço, eu tive com ele, não sei o quê. Porque você montou, quer dizer, você criou o personagem e você espalhava. Ele deu uma entrevista uma vez na última hora aqui de São Paulo. E era, inclusive, meio mau caráter. Ele falava mal de mim, falava mal de todo mundo. O Julinho da Adelaide era danado. E tinha um negócio também que ele só ia onde a Adelaide deixava? Tinha um negócio... A Adelaide era a mãe dele, né?
É uma figura. Gente, eu conversei aqui com Sebastião Salgado, com José Saramago e com Francisco Buarque. O programa hoje dedicado ao Sem Terra. E quinta-feira estão chegando a marcha, como disse o Chico Buarque, é uma coisa que parece que não anda, mas anda. A prova é que eles estão andando e chegam em Brasília na quinta-feira. E no lançamento desse livro, que reúne esses três talentos, o livro fantástico, Terra, que sai pela Companhia das Letras. Quero agradecer demais a presença de vocês. E eu vou pedir para, em vez de a gente terminar o programa com uma canja, a gente terminar o programa de hoje repetindo o clipe com as fotos e com a música do Chico Buarque. A todos vocês aqui, muito obrigado. A vocês em casa, muitíssimo obrigado. Boa noite. Beijo do Gordo. E na canja do Jô, o clipe. Obrigado. Quando eu morrer